a Copa do Mundo cada vez mais perto, será que o Ancelotti já sabe quais serão os titulares da seleção? Ou será que a gente ainda está sem um camisa 9, sem um camisa 10 e sem um time como um todo bem definido? Eu sou a Cleide, jornalista em informação, e hoje nós vamos conversar e especular alguns nomes que podem estar na próxima convocação do Ancelotti para a última fase das eliminatórias, que será contra Chile e Bolívia. O Brasil já está classificado, então eu acredito que o Ancelotti pode usar esses dois jogos, principalmente o contra a Bolívia, para testar alguns jogadores e ver quem ele realmente vai poder contar ou não para a Copa de 2026. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa também a sua opinião nos comentários, fechou? Bom, a gente veio aí de uma sexta-feira onde nós tivemos West Ham e Chelsea, e jogadores brasileiros dos dois times fizeram boas atuações. Estou falando de Lucas Paquetá, estou falando de Estevão e também do João Pedro. Tá? O Estevão deu uma bobeirinha ali, inclusive é em cima dele que roubam a bola, que gera o gol aí do Paquetá, que foi um golaço, mas no mais ele deu uma assistência e foi titular pela primeira vez. O garoto chegou ontem, já está sendo titular aí no time inglês e pedindo passagem porque ele tem feito boas atuações, foi eleito inclusive o melhor da partida. Já o Paquetá, depois de toda aquela polêmica que tinha ao redor dele por conta das bets, se ele seria banido ou não do futebol, tudo isso passou e ele fez um belo gol pelo West Ham. Só que eu acho que o Paquetá poderia estar, merecia estar em um time que fosse um pouquinho melhor, porque o West Ham realmente se mostrou um time sofrível ontem na derrota por 5-1. E depois nós temos o João Pedro, que fez gol, que deu assistência, mais uma boa surpresa para o time do Chelsea. O João Pedro, que antes jogava no Brighton e quando era convocado para a seleção brasileira, ele era contestado justamente por conta disso. Pô, agora a gente está convocando jogadores de times pequenos da Europa e tudo mais, agora que o João Pedro joga no Chelsea e joga bem, né, sendo titular e contribuindo diretamente com gols e assistências, eu acredito que essa contestação em torno dele vai diminuir cada vez mais. Eu acredito que por mérito esses três devem estar na convocação do Ancelotti, mas nós temos alguns nomes que são mais contestados, como é o caso, por exemplo, de Neymar e Rodrigo. O Rodrigo, a convocação dele é contestada porque ele não vive um momento bom no Real Madrid. Ele não fez uma boa temporada, a temporada passada dele não foi boa, perto das que ele já fez na vida, e com a chegada do Xabi Alonso, ele perdeu ainda mais espaço, praticamente não tem sido utilizado, e o seu nome está envolvido em vários rumores de transferência, né? E o Neymar, por outro lado, conseguiu jogar, tem feito aí uma sequência de jogos pelo Santos, são 7, 8 jogos já, se eu não estiver muito enganada. Ele participa de mais de 90 minutos em todos esses jogos, então ele está fisicamente recuperado aí de suas lesões. Mas o que pega para o Neymar é que os números dele são ruins, são apenas 3 gols em todos esses jogos, e mais do que os números, as atuações dele não empolgam. Ele tem lampejos, ele fez boas atuações contra Flamengo e Juventude, por exemplo, que os gols da vitória foram dele e que sem ele o Santos provavelmente não teria ganho essas partidas, mas ele é o Neymar e ele deveria ser mais protagonista, ele deveria estar entregando melhores atuações e com mais consistência, coisa que não vem acontecendo. Então muita gente questiona, eu inclusive fiz um vídeo aqui no canal questionando se é a hora do Neymar voltar para a seleção como titular. Voltar, eu acho que ele deve voltar porque ele é importante. Se o Daniel Alves foi para a Copa do Mundo 2022 para tocar pandeiro, o Neymar, nas condições que está, tem que ir para de 2026. Não importa se vai ser só para ficar na reserva, mas ele tem que ir, ele já tem condições de ir. Só que o questionamento que fica, já é hora dele ser titular ou ele ainda precisa mostrar um pouco mais de técnica e de preparo físico mesmo para voltar para o time titular da seleção. E falando agora das posições no geral, eu comecei o vídeo falando que a seleção brasileira não tem um time titular porque os 11 não são muito bem definidos. Né? A gente tem o goleiro, que tudo bem, é o Alisson. A gente tem os zagueiros, que muito provavelmente será o Marquinhos. O Bruno Guimarães está sempre na seleção, participou do ciclo inteiro como titular. Só que, no geral, as outras posições elas deixam dúvidas. A gente já teve vários donos dessas posições ao longo aí do ciclo, principalmente nas laterais, que realmente eu acho que são as posições mais sofríveis e menos brilhantes da seleção, né? Quando você sai aí de gerações que viram Cafu e Roberto Carlos, depois você viu Marcelo e Daniel Alves, quando você chega para uma seleção brasileira onde você nem sabe o nome dos laterais titulares, é porque realmente a coisa tá feia. Então, para a lateral, a safra tá terrível. E do meio para frente, como eu citei, até agora você tem excelentes nomes, mas que até agora na seleção em si não entregaram aquela atuação que faz com que eles ganhem cadeira cativa, entre aspas, né? Você tem, por exemplo, o camisa 9 da seleção,
que ao longo do ciclo já teve vários donos. O João Pedro já passou por ali, o Matheus Cunha, o Richarlison e outros tantos nomes, o Endrick. E, cara, você não tem um dono, sabe? Como alguns anos atrás a gente tinha o próprio Richarlison em uma excelente fase que ele era o camisa 9. Outrora o Firmino ocupou aquela vaga. Então, hoje a gente não tem esse camisa 9. A esperança é que o João Pedro repita as atuações que ele está fazendo pelo Chelsea e jogue bem na seleção também, porque talento e atuações para isso ele tem. Só que resta saber se ele vai conseguir repetir isso na seleção também, assim como todos os outros jogadores do meio para frente que jogam bem em seus times, mas que chegam na seleção e eles não conseguem render tanto assim. O Vinícius Júnior é o exemplo mais claro disso. Né? Principalmente depois de uma temporada onde ele foi the best, ele chega na seleção brasileira e ele não consegue fazer 50% do que ele faz pelo Real Madrid. Então, realmente é de se pensar do meio para frente o que o Carlo Ancelotti vai fazer, o que ele vai arrumar. Ele vai ter que quebrar muito a cabeça para encontrar um dono para essas posições, né? Tanto para as posições ali mais de ponta, quanto principalmente para o camisa 9, que eu acho que é a nossa maior carência. Na pré-lista da seleção, a gente viu que Caio Jorge e Matheus Pereira lá estão. Né? Eles são jogadores do Cruzeiro, fazem um excelente campeonato brasileiro. O Caio Jorge é artilheiro da competição e justamente joga na posição ali de 9. Então eu acho que é uma boa pedida se o Carlo Ancelotti levar o Caio Jorge, por exemplo, e testá-lo principalmente no jogo contra a Bolívia, que vai ser um jogo mais tranquilo, um jogo que já não vale mais nada para a seleção, que ele vai poder usar para testar jogadores que talvez ele ainda não conheça tão bem e que podem vir a ajudar a seleção. Né? É improvável, mas vai que o Caio Jorge chega na seleção metendo muito gol. Né? É improvável, mas pode acontecer. Mas deixa nos comentários qual que é a sua opinião, quem você acha que deveria vir para ser titular, quem não deveria ser convocado, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!